A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora, que melhora. E aqui quem fala com os irmãos é a irmã Naila. Quero, antes de iniciar essa mensagem, parabenizar todos os pais que estarão ouvindo essa mensagem, que Deus venha abençoar vocês mais e mais. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos. Nós vamos estar meditando no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17 ao 19. O tema que coloquei nessa mensagem é: decida romper e viva o novo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Jó, como eu já havia dito, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Versículo 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Oh, glória. Versículo 19. Em 6 angústias te livrará. Na 7ª o mal não te tocará. Aleluia, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste texto, Elifaz, que era amigo de Jó, afirma que a correção de Deus também é a maneira que Deus demonstra o seu amor e cuidado por nós. Então, nós entendemos que bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles a quem Deus fere, porque Ele mesmo cura e livra ao que sofre das suas angústias e perigo. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Elifaz, amigo de Jó, ele fala sobre a disciplina de Deus, que é verdadeira. Mas ele erra ao dizer que o sofrimento de Jó era fruto de algum pecado, pois nós sabemos que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, mas mesmo assim, Deus permitiu ele passar por várias provações. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, que muitas provações que nós estamos passando não é porque estamos em pecado, é porque Deus ele nos prova. Se você está passando por um período difícil, de muitas provações, é uma situação difícil atrás da outra, entenda que Deus ele permite tudo isso para nos provar, para saber o que está no nosso coração e para saber se mesmo em meio às lutas nós guardaríamos os seus mandamentos, sendo fiéis ao Senhor, continuaríamos firmes na sua presença ou não. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre se Deus lhe deu um não. Eu sei que não é fácil nós recebermos um não do Senhor. Quando nós sonhamos, fazemos planos e mesmo assim Deus diz não. Mas o não de Deus, ele é livramento, irmãos. E o sim de Deus também pode ser livramento. Ele sabe o que é melhor para todos nós e quando devemos seguir em frente. No livro de Isaías 43, 19 e 20 diz assim: Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais no campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque eu porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Oh, glória, meus amados, minhas amadas. Mais uma vez o Senhor traz esse versículo aos nossos corações, que tem algo novo para fazer. Mas Ele veio falar comigo e contigo hoje para dizer que o que tem impedido de você viver o novo de Deus, o que Deus está fazendo de novo para a sua vida, é você se manter preso ao passado. Esquece o que passou, é isso que o Senhor fala aos nossos corações.
No versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, meus irmãos, nem considerais as antigas, passado é passado. Presta atenção. Tira os olhos do passado. Tira os olhos do problema. Deus está fazendo uma coisa nova. Eis que faça uma coisa nova. Você não está percebendo? Pois Deus vai colocar um caminho no deserto, irmão, se preciso for, para você passar. E rios no ermo. Oh, glória, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Observe isso. Imagina aí um caminho no deserto e no ermo o Senhor colocar um rio. Imagine até os animais aí, eles já estão percebendo e saltando de alegria. É isso que o Senhor fala. É isso que está na palavra. E você ainda não entendeu? Você ainda não percebeu? Está diante de ti, meu irmão. Você não está vendo. O Senhor fala aos nossos corações, meus irmãos. Repreende as setas na mente. O inimigo das nossas almas, ele tem usado as nossas mentes para nos aprisionar, para nos prender ao passado, nos lembrando as coisas ruins que aconteceram, o que fizeram contra nós. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes sem nem perceber, mas presos nas mágoas do passado. E preso ao passado, nós não podemos prosseguir. É isso que o Senhor está dizendo. E o inimigo, ele continua usando essa arma velha do passado para você não ver o novo que Deus já está fazendo, que já está preparado para ti. Glória a Deus. A ordem para nós hoje é: saia do passado. Deixa tudo que passou para trás. Deus não te quer preso nas mágoas, com medo do futuro. Quebre os grilhões dos sofrimentos do passado para viver a plenitude do novo de Deus. Oh, glória! Olhe para Jesus. Você está vivo, meu irmão. Você está respirando, minha irmã. Tem 1001 oportunidades que virão para a sua vida. Então avance, tenha coragem de mudar. Deus já tem um destino traçado para você e ninguém pode impedir. Oh, glória! Agora, presa às mágoas do passado, às humilhações que você enfrentou, aos sofrimentos, isso sim te impede de viver os novos projetos, novos amores, novas experiências que Deus quer ter contigo. Oh, glória a Deus. Se permita viver o novo sem medo, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Eu sei que tentaram de tudo para impedir você de viver a tua promessa, mas não conseguiram. Assim fizeram na vida de Moisés. Moisés seria o libertador do povo de Deus que estava ali escravizado no Egito, meus irmãos. E a primeira tentativa já foi ao nascer. Mandaram matar todas as crianças. Mas Deus já tinha traçado o destino dele. E o propósito do Senhor na vida de Moisés se cumpriu, porque ele ouviu e ele obedeceu o chamado de Deus para ser libertador, e ele rompeu, mesmo com medo, mesmo sem crer que ele poderia fazer alguma coisa, mas ele confiou em Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer que quando Deus quer fazer, não há nada que possa impedir. Se nós ficarmos atentas e atentos à voz do Senhor, o direcionamento que Ele quer de nós.
Eu duvido, meus irmãos, que alguém influente, algum poderoso nessa terra possa impedir o que Deus tem preparado para ti. Sabe? O que você não compreende hoje, amanhã entenderás. Está na palavra de Deus. Amanhã, meus irmãos, vocês entenderão para quê de tantas lutas que vocês enfrentaram no passado. Então, quebre os grilhões, porque senão você não anda, você fica lá no passado, estagnado, sem viver o novo de Deus. Quebre os grilhões. Continua batalhando, rompa o que tem te prendido, o que tem te impedido de viver os planos de Deus para a sua vida. E quando você olhar, quando você estiver lá na frente, você vai ver que valeu a pena ter suportado tudo aquilo. Ter lutado para hoje você ter a alegria de viver o novo. Oh, glória! O novo, ele sempre assusta. Mas se Deus contigo vai, então não tem o que temer, diz o louvor. Ao invés de olhar aí para o problema, para as humilhações que você já passou, as guerras que você enfrentou sozinho, sozinha, pense na alegria que você vai viver quando o novo de Deus chegar. Sabe, quando a situação está difícil, é o inimigo tentando te impedir de chegar lá onde Deus quer que você chegue. Então descansa e apenas vá, porque os planos de Deus nunca são frustrados. Olhe para Jesus, porque ele suportou a cruz, as humilhações. Sabe por quê? Porque ele olhava para o alto. Ele sabia que tinha um propósito a cumprir e ele se apegava a isso. Então se apegue às promessas que o Senhor te fez e rompa. Preste atenção o que Deus está falando conosco. Esquece o passado, não deixa nada de ruim ocupar sua mente. Deus está fazendo uma coisa nova. Olhe, perceba. Deus vai colocar caminho no deserto e rios no ermo. Não se prenda mais ao passado. Ah, mas porque me feriram? Fecharam a porta ali, outra acolá. Tomaram algo que era para ser meu. Larga tudo isso, meus irmãos, para trás e rompa. É hora de romper. Ah, irmã, mas me prejudicaram. Deixa para trás. Ande sem isso aí. Deus tem coisa nova. Abre os teus olhos, que este sofrimento é sinal de coisa nova, meu irmão e minha irmã. Jó, ele foi provado, moído, mas ele confiou que o seu Redentor se levantaria por ele, por isso recebeu o novo de Deus, e o seu final foi maior, foi grande. Aceite a vontade de Deus e rompa. Agora você pode não estar entendendo, mas o que Deus tem é melhor, é maior. Deixe de sofrer, deixe de pensar pequeno. Não permita mais o inimigo manipular a tua mente, colocando medo, te fazendo lembrar das coisas do passado. Oh, glória! O Senhor tem novos planos para pessoas que ouvem essa mensagem. Está diante dos teus olhos, mas muitas vezes não estás percebendo, porque fica preso ao passado, a quem te enganou, às experiências ruins do passado. Mas o Senhor vai te libertar desses grilhões hoje. Oh, glória! Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, obrigada por esta palavra. Perdoa, papai, as distrações, o nosso medo. O novo que o Senhor tem para nós está diante dos nossos olhos, mas nós não percebemos, papai. Por estarmos presos ao passado, olhando para quem nos enganou, nos humilhou.
nas experiências ruins também, Senhor. Nos ajuda, Pai, a romper. Nós não queremos ficar mais estagnados, nós queremos romper. Abre os nossos olhos, quebra grilhões, papai, nos liberta do que nos magoou, do que nos feriu, papai. Nós queremos viver o teu novo, a tua novidade, o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Porque agindo